Olá, sejam bem-vindos ao canal Britiolã, Comunidade Monoteísta. É com muita satisfação que nesta quarta-feira nós estamos fazendo esse contato com você para trazer uma mensagem de paz, de esperança, uma mensagem que faz pulsar em nossa vida o desejo de viver e o desejo de contribuir para o bem da humanidade. Vivemos momentos realmente difíceis dentro do contexto da geopolítica, da política mundial, quando as pessoas estão se utilizando de atos que são contrários à natureza humana, o ato de violência, uns no sentido de desenvolver o seu ódio racial, outros exercitando as suas armas para que, num futuro qualquer, quando não houver possibilidade de sobrevivência, utilizá-las. E assim o mundo vive numa constante dificuldade. As nações praticamente não se entendem e nós vivemos sob a égide de uma explosão de cunho apocalíptico. E aí existem aqueles que se aproveitam de situações para colocar toda esta encenação de ódio e de vingança sob a égide da religião. Isso é muito triste. No entanto, nós precisamos descobrir que, apesar deste universo está sob o controle de uma mente maior, que é o Criador, as leis universais, elas conduzem cada um que se encontra aqui, a cada planeta, cada grupo geológico, cada grupo botânico, cada grupo hominal, em qualquer nação. Essa mente, evidentemente, que coloca as suas leis universais para que elas possam produzir a evolução consciente e que possa, certamente, os homens chegarem a um entendimento e alcançar a paz. Pretendo, portanto, em poucas palavras, nesta quarta-feira, falar sobre um tema que nos traz uma profunda reflexão. Algumas coisas acontecem com pessoas, com animais, com nações, e nós nos perguntamos por que daquela situação. Então hoje nós iremos conversar, não sendo uma palavra final, mas sendo uma palavra de contribuição, conduzindo o meu destino, uma visão logosófica. Bem, na visão da logosofia, que é uma ciência que trata da evolução consciente, criada por Carlos Bernardo González Pecotti, um argentino, ele traça um quadro interessante sobre o destino, que não é concebido sob a égide de algo imposto pelo Criador, nem simplesmente por forças externas. Ele mostra claramente que essa construção consciente, que é moldada pelos pensamentos e pela conduta e pelo reconhecimento do ser humano, ele adquire ao longo da vida experiências marcantes para conduzir-se diante das chamadas leis universais. Conduzir o próprio destino significa assumir a direção da própria existência. E a logosofia ensina que o homem deve deixar de viver mecanicamente, sujeito às circunstâncias, para viver conscientemente, governando sua mente, corrigindo deficiências e orientando seus pensamentos para fins superiores.
Pecote, em um dos seus livros chamado Mecanismo da Vida Consciente, ele afirma que o destino pode ser transformado quando o ser amplia seu conhecimento de si mesmo e passa a governar sua realidade interna. Essa obra destaca que o aperfeiçoamento psicológico e espiritual redefine o destino humano, elevando-o a planos mais altos de realização. Isso mostra que, pela logosofia, o destino ele não é casual, ele é consequência. Cada pensamento cultivado, cada decisão tomada e cada atitude assumida constrói os caminhos do futuro. Outra obra fundamental de Pecote é Bases para a Sua Conduta. O autor orienta o ser humano a organizar sua vida mediante princípios conscientes, disciplinando impulsos, fortalecendo a vontade e aprimorando o discernimento. Nessa visão, conduz o destino, exige vigilância interna e educação dos pensamentos, pois deles derivam os atos e, consequentemente, os resultados da vida. A própria bibliografia logosófica destaca essa obra como um guia de conduta para a evolução consciente. Também aprendemos que a logosofia ensina que existem obstáculos internos que desviam o destino, a indecisão, a falta de iniciativa, o medo e a negligência mental. Quando a pessoa não governa a sua mente, acaba sendo governado pelas circunstâncias, pelos pensamentos negativos. O que é, então, conduzir o nosso destino? Primeiro, nós precisamos conhecer-nos a nós mesmos, descobrirmos a direção de nossa vida, os nossos objetivos que nós precisamos e desejamos alcançar. Devemos selecionar os pensamentos, porque os pensamentos, eles são considerados como entidades autônomas e, em geral, quando permeiam a nossa mente e envolve toda esta cadeia cerebral, nós, então, participamos de algumas coisas que, mesmo não estando dentro da nossa índole, nós passamos a praticar. Devemos selecionar os pensamentos, exercer a vontade consciente, saber avaliar, aprender com as experiências, algumas vezes até experiências dolorosas, mas nós aprendemos, isso faz parte da evolução consciente, e orientar a vida para um fim superior. O destino ganha grandeza quando a vida é orientada por valores espirituais e humanos elevados. Bem, como ministração, esse tema oferece uma reflexão profunda. Quem conduz minha vida? Eu ou as minhas circunstâncias? Na concepção logosófica, Deus concede ao homem inteligência, consciência e liberdade, mas cabe a cada um usar estes recursos para construir seu próprio destino. Assim, conduzir o destino é um ato de responsabilidade e criação interna. O homem deixa de ser um espectador da vida para tornar-se protagonista de sua evolução, compreendendo que o futuro é semeado no presente e que o destino superior é obra do próprio esforço consciente. Bem, diante desta visão do destino e da logosofia como um fundamento importante para a compreensão dele, nós temos uma conclusão interessante.
Qual seria a conclusão? A logosofia apresenta uma visão ativa do destino. Ele não é fatalidade. O destino é construção. Cada ser humano pode elevar sua vida quando aprende a governar o quê? O seu próprio mundo interno. Corrigir sua conduta e orientar seus pensamentos para o bem. Conduzir o destino nessa perspectiva é dirigir a própria vida com consciência, inteligência e propósito. Por isso, nós precisamos cuidar do nosso destino. Muito interessante essa abordagem, que nós precisamos entendê-la para compreender os aspectos do ser humano dentro da sua tríade: bio, psíquico e espiritual, para que se possa entender como a mente divina preparou este homem, humanidade, para desenvolver um trabalho de reconstrução na própria terra, seguindo tudo aquilo que ele herdou do seu Criador, a sua imagem e a sua semelhança. Bem, acho que essa quarta-feira foi muito promissora e eu acredito que cada um de nós está preocupado justamente com isso, de vivenciar, de ter a vida como uma oportunidade cósmica que a grande mente divina, o Criador, Deus, entregou para cada um de nós, para podermos administrá-la com inteligência e sabedoria. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino eterno. Faze-nos voltar, eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Seja luz.